Vamos retomar o nosso curso de Economia e Bens Públicos e vamos continuar falando da teoria do consumidor, agora com um enfoque um pouco mais prático. Vimos na aula passada o conceito de utilidade e o conceito de preço de reserva. Hoje vamos aplicar esses dois conceitos às situações do cotidiano, dos alunos, dos professores e da maioria das pessoas que estão inseridas nessa economia de mercado. Vamos, portanto, ao nosso primeiro exemplo. Vamos voltar àquela história do chocolate. Vocês se lembram? Eu contei uma historinha na aula passada que dizia mais ou menos o seguinte: após o almoço, sempre dá aquela vontade de comer um docinho, não é verdade? Que delícia comer um chocolate após o almoço. Então muitas pessoas pensam, vou até a lanchonete, dependendo de quanto estiver custando um chocolate, vou comprar um. Ou após se servir, na hora do almoço, né, já passa no caixa e decide se vai levar um chocolate ou não. E nesse processo de decisão de consumo ou não do chocolate, formulamos mentalmente o que nós chamamos de preço de reserva. Imaginamos quanto de bem-estar um chocolate pode nos dar e pensamos, bom, esse bem-estar tem algum valor e eu tenho que traduzir esse valor em um valor monetário para tomar a decisão ou não de compra desse chocolate. Portanto, é comum. Pensamos, bom, se o chocolate estiver custando até R$4, eu compro o chocolate. Bom, a gente chega no caixa, vê o preço do chocolate. Olha, que legal, o chocolate está custando R$2. Ótimo, custa menos do que eu acho que ele vale, menos do que o bem-estar que ele pode me causar. Portanto, a minha decisão vou levar um chocolate. Ótimo, tomamos a decisão de consumir o chocolate. Como também vimos na aula passada, a utilidade marginal do chocolate decresce, ou seja, comprar mais um chocolate pode ainda aumentar o nosso bem-estar. O consumo de um chocolate a mais, um segundo chocolate, pode ainda aumentar o nosso bem-estar, mas com certeza em um nível menor do que aumentou o bem-estar o consumo do primeiro chocolate. Portanto, provavelmente o consumo de uma segunda unidade estará condicionada a um preço de reserva um pouco menor. Talvez, se tiver abaixo de R$3, ainda levo o segundo chocolate. Opa, o chocolate está a R$2, consumo um segundo chocolate. O terceiro chocolate provavelmente só levarei se o preço realmente estiver muito bom. Já temos uma noção de utilidade, preço de reserva e essa diferença entre o valor que nós pagamos pelo chocolate e o valor que nós acreditamos que ele vale, nós vamos dar um nome também. Esse nome é o excedente do consumidor. O que ele significa? Ele significa que se eu estava disposto a pagar R$4 por um chocolate e paguei R$2, eu tive um excedente de R$2. Ou seja, eu fiquei feliz em algo que eu acreditava valer R$4, pagando R$2. Logo, a felicidade que eu obtive ao consumir esse chocolate, para mim, valia R$4, mas eu paguei apenas R$2. Portanto, esses R$2 de diferença eu vou chamar de excedente do consumidor, ou seja, uma felicidade excedente que eu ganhei ao consumir esse produto que para mim valia R$4, mas eu paguei R$2. Quando o consumidor consegue extrair um excedente no seu processo de aquisição ou compra de um bem, isso foi uma vantagem para o consumidor. Mas e para o vendedor? Esta é a melhor situação? Na verdade, não. Se o dono da lanchonete soubesse que eu estava disposto a pagar R$4 pelo chocolate, o que seria mais vantajoso para ele? Vender para mim o chocolate por R$2, como ele fez, ou vender por R$4, como ele poderia ter vendido e obtido um lucro maior. Ou seja, ao invés de ganhar R$2 pelo chocolate que ele vendeu, ele ganharia R$4. Os vendedores desenvolveram estratégias para conseguir extrair esse excedente do consumidor e transformá-lo em lucro para eles. Vamos contar um pouco da história do primeiro caso em que se registrou uma estratégia de extração do excedente do consumidor via segmentação de mercado na história. Esta história nos remete ao século XIX,
com o advento da locomotiva a vapor, com a sua popularização e com a sua evolução. O transporte de passageiros pela via ferroviária cresceu nesta época. Até então, fazer uma viagem de maior distância era realmente custoso com outros métodos de transportes. A locomotiva, a princípio um equipamento caro, pouco difundido, começou a transportar passageiros, mas apenas aqueles mais abastados, ou seja, aqueles que poderiam pagar altos valores para se locomover de uma cidade a outra. No entanto, houve uma expansão da produção desse tipo de meio de transporte e mais pessoas poderiam acessar este mercado. Os transportadores ferroviários definiram um preço inicial para esse tipo de transporte. Era um preço caro, pouco acessível à maioria das pessoas. No entanto, mais locomotivas foram sendo produzidas, locomotivas cada vez mais potentes, capazes de puxar cada vez um número maior de vagões. Vamos colocar alguns números para ficar mais fácil o entendimento. Vamos supor que no começo uma passagem de transporte ferroviário custasse 500 e poucas pessoas poderiam consumir. Mais locomotivas à disposição à venda no mercado, locomotivas mais potentes, capazes de carregar um número maior de vagões. E os empresários do transporte pensaram, bom, temos que expandir esse mercado, temos que incluir mais pessoas. Mas ao preço de 500, poucos aderiam a esse tipo de transporte. Os lugares ficariam vagos. O que vem daí? Aquele primeiro entendimento que nós temos, da lei da demanda. Quanto menor o preço, maiores serão as vendas. Bom, portanto, se queremos expandir o nosso mercado, devemos baixar o preço. Isso incomodou muito um dos grandes empresários do setor ferroviário. Ele pensou, poxa, mas tem gente pagando 500. E se eu baixar o preço para 300, para que mais pessoas pudessem viajar, eu vou estar vendendo para essas pessoas que estavam dispostas a pagar 500 por 300. E isso vai diminuir o meu lucro. Ele pensou durante algum tempo e logo veio uma solução à sua mente. Qual era essa solução? Bom, vamos lá. Qual foi a sua estratégia? Ele foi encomendar então mais vagões para as suas novas locomotivas, que eram agora mais potentes e em maior número. Chegou até o marceneiro, responsável pela produção dos vagões, e falou, por favor, preciso de novos vagões. Eu preciso de 100 vagões, como o que você fazia antigamente para mim, com parede, teto e bancos confortáveis. Preciso também de 100 vagões sem a parede, apenas com o teto, e um banco sem estofado, e mais 100 vagões com apenas o banco, sem parede e sem cobertura, sem o teto. Ok, o marceneiro entendeu o pedido e falou, vou providenciar. Depois de alguns dias, o marceneiro procurou o transportador ferroviário e falou, olha, os projetos dos vagões já estão prontos e eu trouxe para você uma ótima notícia. Você me pediu 100 vagões sem as paredes. E eu vou lhe produzir esses vagões com as paredes pelo mesmo preço do que eu cobraria pela produção deles sem as paredes. E o transportador disse, não, eu não quero. O marceneiro falou assim, não, na verdade eu não posso baixar o preço desses vagões sem a parede, porque para produzi-los eu vou precisar de toras bastante robustas e grossas para aguentar a resistência do vento. E essas toras mais grossas custam tão caro quanto colocar uma parede de uma lâmina fina de madeira. Portanto, eu vou lhe dar essa possibilidade, mas infelizmente não posso cobrar mais barato pelo vagão sem parede. O transportador ferroviário então falou, não tem problema, eu pago o mesmo preço que eu pagaria para o vagão com parede, só que com uma parede mais fina, né? Tem um custo um pouco menor, mas não um custo tão reduzido, né? Os bancos não teriam estofados, mas eu quero e eu faço questão que os vagões não tenham paredes. Por que o transportador ferroviário fez isso? Ele pensou na sua cabeça, pela primeira vez, uma estratégia de segmentação de mercado. O que ele estava pensando? Bom,
tem gente disposta a pagar 500 para viajar de uma cidade a outra usando o meu meio de transporte. E eu quero que essas pessoas se sintam motivadas a continuar pagando 500 por esse tipo de transporte. Portanto, eu terei o que eu chamarei de primeira classe. Nesta primeira classe, quem quiser viajar vai pagar 500. E também terei a segunda classe, onde as pessoas que viajam lá têm um conforto menor. Mas novas pessoas que quiserem realizar uma viagem rápida entre uma cidade e outra, não depender de ir a pé ou a cavalo com uma carruagem, poderão também consumir esse tipo de transporte a um preço menor, digamos, 300. Só que eles vão viajar com um pouquinho menos de conforto, sem as paredes protegendo do vento. E se alguém quiser viajar pagando mais barato ainda, também terá a opção. Viajará no vagão que eu chamarei de terceira classe, onde não haverá nem parede nem teto. Poderá sofrer com as intempéries climáticas. Vento, eventualmente uma chuva, um sol muito forte, mas ainda assim será uma viagem mais rápida do que aquela que é feita a pé ou a cavalo, mais confortável e por um preço mais acessível, digamos que 100 ou 200. Está aí o advento da segmentação de mercado. O que o empresário fez ao fazer isso? Bom, se há alguém disposto a pagar 500, eu vou cobrar 500 e receber esses 500. Se tem alguém disposto a pagar 300, eu vou cobrar 300. E se tem alguém disposto a pagar 200, eu vou cobrar 200 e lucrar com esses 200. Desta forma, ele evita que, por exemplo, aquele que estava disposto a pagar 500, pague 200 e ainda assim consegue aumentar o tamanho do seu mercado, consegue trazer novos clientes para o seu mercado, obter lucro com essas formas mais econômicas de transporte, aumentar o tamanho do seu mercado e aumentar o seu lucro. Esta foi uma ideia, digamos que genial na época, certo? E é aplicada até hoje em muitos casos. Vocês já conseguem imaginar, né? Até hoje existe, né? Aviões com primeira classe, segunda classe, ou classe executiva e classe econômica. Passagem de avião que deixa você levar uma bagagem, né, nos porões da aeronave. A passagem de avião que não deixa você levar a bagagem nos porões da aeronave. A passagem de avião que permite um espaço maior entre as poltronas. Muitas segmentações de classe. Meio de transporte, isso é comum, mas não só em meio de transporte, para muitos produtos. Vamos falar de alguns exemplos aqui da nossa terra, Minas Gerais. Vejam só, a cidade do nosso estado que faz divisa com São Paulo é muito famosa pela produção de chocolates. O pessoal aí de Extrema pode nos dizer muito bem. E não é verdade que há uma grande empresa aí que faz chocolates deliciosos, mas com um preço bem salgado, não é mesmo? A Copenhague. Ela tem essa fama e essa tradição em produzir ótimos chocolates e cobrar por eles um preço realmente grande. É uma delícia, mas custa caro. Eles conseguem um bom lucro vendendo chocolate, o tamanho do mercado é bom, mas eles perceberam que outras marcas estavam entrando no mercado de chocolate e faturando muito, crescendo muito, com muito lucro, vendendo a um preço um pouco menor. Logo pensaram, poxa, se eu vender o meu produto com um preço um pouco menor, eu posso expandir também o tamanho do meu mercado e eventualmente até lucrar mais com isso. Mas se eu fizer isso, eu vou estar deixando de vender para aquele que tem um preço de reserva alto a um preço alto, e isso diminuirá o meu lucro. Portanto, qual que é a estratégia comum que essas empresas fazem? Lançam uma segunda marca. Então a Copenhague lançou a Cacau Brasil, que é uma marca de chocolate com preço um pouco mais reduzido, uma qualidade quase tão boa quanto a do chocolate Copenhague, produzida na mesma planta, na mesma indústria, né? Mas para atender um público que tem um preço de reserva um pouco menor. Dessa forma, eles expandem o seu mercado e expandem o seu lucro, sem precisar reduzir o que eles recebem daquele mercado consumidor tradicional da marca que a gente chama aí de marca premium. Outros casos aqui em Minas Gerais, muito comuns, o pessoal de Poços de Caldas, sabe, da Danone e da Paulista, são duas marcas do mesmo grupo. E durante muito tempo existiu o Danoninho, que é aquele famoso que faz propaganda na televisão, aí mais conhecido no ramo aí de Petit Suisse, né, que é aquele
Danone, que é um queijinho, né, sabor morango ou banana, muito gostosinho, que as crianças adoram. Mas na mesma fábrica, na mesma indústria, produziam o Paulistinha. Hoje produzem lá o Danoninho, né, é o Paulista da galinha pintadinha, né, é uma segunda linha, né? É basicamente a mesma fórmula. Mas eles vendem o Danoninho tradicional a um preço mais alto, para aqueles que estão dispostos a pagar mais caro. Então, há inclusive uma estratégia que foi adotada por muito tempo pela Danone, é estampar o preço, um preço um pouco mais alto na bandeja do Danoninho. E na do Paulistinha, que é produzida da mesma planta, com a mesma fórmula praticamente. Sai do mesmo caldeirão, digamos assim. Um produto de segunda linha. Esse eu vendo para quem não está disposto a pagar tão caro quanto aqueles que estão dispostos a pagar pelo Danoninho. Você vai ter um produto bom, bastante similar, mas a um preço um pouco mais acessível. Isso traz para o mercado pessoas que possuem um preço de reserva um pouco menor. O que define o preço de reserva? Bom, os gostos, as preferências das pessoas, os desejos, as vontades, a renda, ou seja, a restrição orçamentária da pessoa, a riqueza que ela dispõe para gastar com os produtos, e é lógico, e outros fatores também, como o número de produtos substitutos no mercado, a qualidade dos substitutos e tudo mais. Bom, a segmentação de mercado existe então no transporte, em alimentos, em produtos de tecnologia, boa parte das empresas de celulares, televisões, sempre lançam um modelo mais caro, um modelo intermediário, um modelo mais barato. Há sempre opções para diversos preços de reserva. Outra estratégia de segmentação de mercado que essa maioria dos estudantes vivencia e às vezes até tem muito orgulho e acreditam que é um direito que eles conquistaram, mas que eu diria que, olha, os empresários desse setor gostam muito desse direito que eles adquiriram. É a meia entrada em cinemas. Veja só. O cinema faz um grande investimento para montar a sua estrutura. Compra o sistema de projeção, manda instalar as poltronas, aluga ou constrói ou adquire um imóvel grande, paga o aluguel do filme e faz a exibição. Há uma parcela do público consumidor, aqueles que gostam bastante de filmes, aqueles que já têm alguma renda, aqueles trabalhadores que estão dispostos a pagar caro para ir assistir esse filme nesse ambiente lúdico e agradável que pode ser um cinema. No entanto, os estudantes, a maioria ainda não trabalha, ou os que trabalham recebem remunerações menores do que aqueles que já estão formados, que já têm uma graduação superior. Mas ainda assim, alguns deles gostam também de frequentar o cinema, só não possuem recursos. Portanto, o preço de reserva do estudante para consumir esse tipo de produto é menor. Grande parte deles ainda depende de uma ajuda dos pais, possuem poucos recursos próprios e não conseguiriam pagar o preço que outros estariam dispostos a pagar. Olha só que oportunidade excelente para os cinemas. Quem tem um preço de reserva alto pagará caro. Geralmente aqueles de maior renda, aqueles já formados ou aqueles trabalhadores, né, que possuem uma melhor renda. E aqueles que não têm uma renda tão grande, que têm um preço de reserva menor, vão pagar mais barato. E é o custo para o cinema de colocar uma pessoa a mais dentro da sala? Próximo de zero. No máximo vai ficar um pouquinho mais sujo, mas a estrutura já está montada, o aluguel do filme já está pago. Bom, então se eu puder vender para alguém por algum valor, ainda que menor, ótimo, desde que eu não precise reduzir o preço de quem está disposto a pagar mais caro. Vejam só, que estratégia excelente para o cinema. Quem está disposto a pagar mais caro, irá pagar mais caro. O estudante que não está disposto a pagar tão caro, que tem um preço de reserva menor, irá consumir, aumentando o lucro do cinema, que já fez todo o investimento para montar aquela estrutura. Ou seja, aumentei o tamanho do meu mercado sem precisar baixar o preço para aqueles que estão dispostos a pagar mais caro. Os cinemas sabem disso. Eles criam vários segmentos. Cinemas em cidades maiores não cobram meia só de estudantes, mas de qualquer um que não estiver disposto a pagar mais caro. Criam várias formas de segmentação. Pode ser o clube do associado, que basta você preencher um cadastro.
aquele que tem parceria com os cinemas que fazem parcerias com empresas de celular e basta você pedir uma carteirinha e pode pagar meia. Então são outras formas de vender também para aqueles que estão dispostos a pagar um pouco menos. Enquanto que aqueles que estão dispostos a pagar mais não se dariam o trabalho de ir procurar uma carteirinha ou se associar a algum grupo de benefícios. É uma forma de alimentar, de conseguir vender mais caro para quem está disposto a pagar mais caro e vender mais barato para quem quer consumir, mas não está disposto a pagar tão caro. Sabendo disso, é importante os consumidores procurarem as possibilidades de consumir o mesmo produto, um produto muito similar, por um preço mais reduzido. As empresas segmentam os mercados. Os consumidores que sabem disso buscam pelas oportunidades de consumir produtos similares a preços menores. A estratégia de segmentação de mercado também é muito utilizada para lidar com a ansiedade de consumo das pessoas. Quem nunca um dia ficou muito ansioso pelo lançamento de algum produto, para que esse produto chegasse às prateleiras e pudesse comprá-lo rapidamente e extrair todo o bem-estar e felicidade que aquele consumo poderia dar? Isso é muito comum. Então a gente sempre vê esse tipo de estratégia, esse tipo de entendimento que existem pessoas ansiosas e que por ter uma ansiedade muito grande em consumir algo estão dispostas a pagar alto preço pelo produto. As empresas sabem disso e levam vantagem com isso. Vamos falar de casos bastante comuns que a gente sempre verifica. Por exemplo, lançamento de videogames, né? Sempre que chega um videogame novo, ele chega com um preço absurdo. Da última vez que chegou o PlayStation, saiu até na capa dos jornais, né? O tal do PlayStation 4 a quase 5 mil reais, a mais de 4 mil reais. Bom, por que a empresa vende isso, né, a esse preço tão caro e depois de 6 meses ou um ano, menos de um ano, o preço já está bem mais reduzido, às vezes a metade do preço do lançamento? Bom, é uma estratégia que aumenta o lucro da empresa. Ela sabe que tem pessoas dispostas a pagar esse preço muito alto logo no lançamento. Fazem isso com celular, né? Criam aquele hábito das pessoas, para algumas pessoas terem que trocar celulares a todo ano, né? Fazem um show de lançamento do celular, aquele evento com música, com pessoas importantes da indústria falando, convidam a mídia, passa na televisão, promovem a ideia de que vai ter filas de pessoas na porta das lojas para comprar esse lançamento e realmente existe essa fila porque há pessoas ansiosas, há pessoas que criaram esse hábito de preciso ter sempre o aparelho mais recente e mais moderno na minha mão e as empresas aproveitam disso. Bom, se tem alguém disposto a pagar 5 mil reais por um videogame logo que é lançado, por que eu vou vender por 2? Vou vender por 5. Depois que todo mundo que tem essa grande ansiedade de consumir o videogame comprar, eu vou baixar o preço, né? E aí ela reduz o preço para que mais pessoas possam comprar. Com esse novo preço, ela ainda tem um lucro substancial, ou seja, ela montou uma estrutura produtiva que o custo de produção é muito abaixo daquele do preço de lançamento. Ainda ela vai ter margem para ir reduzindo esse preço e continuar tendo lucro para atrair novas pessoas para o seu mercado. Depois que a primeira leva de consumidores, aqueles mais ansiosos, aqueles que têm um preço de reserva mais alto, já consumiu, as vendas já caíram, então é momento de baixar o preço e trazer novos consumidores para o nosso mercado. Vamos reduzindo esse preço gradualmente com o passar do tempo. Outro tipo de estratégia que leva em consideração essa ansiedade pelo consumo são os financiamentos. O pagamento dos juros se justifica muitas vezes por essa ansiedade. Alguém está disposto a pagar mais caro para poder consumir hoje. Não quer esperar até o momento em que ela tiver o dinheiro completo para pagar à vista. Então essa aceitação em pagar os juros, né? O consumidor topa pagar juros para poder antecipar o seu consumo. Ele entende que o bem-estar de consumir hoje vai ser muito maior do que consumir daqui a um tempo, quando ele tiver o dinheiro para pagar à vista. E aí ele paga mais caro. Essa diferença de preço é justamente o aluguel do dinheiro que ele adianta para poder consumir, né? Se alguém poupou, deixou de consumir, para poupar ela tem que levar alguma vantagem. E ela vai, logicamente,
E essa vantagem é tipicamente representada pelos juros, que é o aluguel do dinheiro. Eu topo emprestar o meu dinheiro para outra pessoa usar hoje, mas ela me paga um aluguel por isso. O mercado de crédito é muito similar a qualquer outro mercado de aluguel. Pode ser, por exemplo, o aluguel de um apartamento. As duas coisas são muito similares. Ao chegar para morar em uma nova cidade, você tem algumas opções. Você pode, por exemplo, comprar um apartamento, se você tiver o dinheiro para pagar à vista. Bom, não tenho dinheiro para pagar à vista. Quais são as suas opções? Bom, eu posso alugar um apartamento. Ótimo, você vai lá ver os apartamentos que estão livres, dispostos para o aluguel. Se tiver muito apartamento livre, provavelmente o preço do aluguel vai estar baixo. Se tiver pouco apartamento disponível para ser alugado, os proprietários, sabendo disso, que há pouca oferta e há demanda, sobem o preço. Normal. Nós vamos falar mais sobre oferta e demanda na nossa aula seguinte, mas por enquanto acredito que a maioria de vocês conseguem entender esse mecanismo. No entanto, a terceira opção seria, ao invés de alugar um apartamento, alugar o dinheiro para comprar um apartamento, o que nós chamamos de financiamento do imóvel. Bom, eu vou até o banco e falo, olha, eu achei um apartamento muito legal ali, ele custa 300 mil reais, eu não tenho esse dinheiro, eu gostaria de que você me emprestasse esse dinheiro, deixasse eu utilizar esse dinheiro por um tempo e eu vou te pagando isso ao longo de um período. O banco vai falar, ótimo, deixa eu ver os seus dados, vai aprovar o seu crédito, e então o que você está pagando para o banco é o aluguel do dinheiro que ele está te emprestando. Da mesma forma que você estaria pagando o aluguel do apartamento que alguém está te emprestando para que você pudesse usar. Então, o mecanismo é similar. O pagamento de juros, o pagamento de preços mais altos para consumir hoje também é um tipo de segmentação de mercado. As empresas sabem que aquelas pessoas que estão mais ansiosas e não possuem recursos para consumir algo estão dispostas a pagar um preço um pouco mais alto. Ainda em relação à ansiedade pelo consumo, temos outras estratégias. Por exemplo, nosso curso agora está no final de novembro e tivemos a Black Friday. A Black Friday é mais um evento em que as empresas lidam com a segmentação de mercado. Eles sabem que aqueles que são ansiosos e que precisam, ou às vezes que precisam de consumir algo em um determinado momento, estão dispostos a pagar mais caro. Mas tem pessoas que só comprariam algo se realmente estivesse com um preço menor. Essas pessoas não têm ansiedade, têm potencial de consumo e irão consumir em um momento em que o preço realmente baixar. E essas pessoas esperam muitas vezes 6, 5 meses, às vezes um ano para chegar essa data. E aí, se o preço estiver realmente vantajoso, vão consumir. Portanto, é uma forma de expandir o mercado. Para quem está disposto a pagar caro, eu venderei caro. Para quem estiver disposto a pagar barato, eu vou também não vou deixar de vender, vou vender, mas em apenas um momento específico, para que não atrapalhe as vendas daqueles que estão dispostos a pagar mais caro. Finalmente, para concluirmos a nossa aula de teoria do consumidor, é importante dizermos que essa teoria não conta apenas com essa ideia da teoria da utilidade que apresentamos até agora, mas sim de algo um pouco mais evoluído, que chamamos de teoria da escolha, que insere nesse problema do consumidor algumas variáveis a mais. A teoria da escolha, ela insere alguns componentes a mais no problema de decisão do consumidor. Primeiro, o nome, o próprio nome já diz, escolha. Quando decidimos se vamos consumir algo, levamos em consideração não apenas o preço deste produto que estamos avaliando, mas de todos os seus substitutos e complementares. Veja só, fui até a lanchonete para comprar o meu chocolate após o almoço. Tinha pensado, até R$4 vou comprar um chocolate. Ao chegar na lanchonete, vejo, o chocolate de fato está a R$4, mas tem um doce de leite que parece muito apetitoso por R$2. Posso escolher entre o chocolate a R$4 ou o doce de leite a R$2. Bom, doce de leite me agrada tanto quanto o chocolate. Um está 4, outro está 2. Vou levar o doce de leite por R$2. Então, a presença de bens substitutos àquele que eu estava buscando, que era um docinho após o almoço, realmente afeta o processo de decisão, de escolha. Lembram-se do exemplo do copo d'água no deserto?
Imaginem só se aquele vendedor tivesse água a $50 mais um isotônico, um Gatorade a $5. Poxa, não teria dúvidas, compraria o isotônico a $5. Ou um suco, né, o que seja. As alternativas importam, em termos de substitutos e em termos de complementos também. Às vezes você pode ir até o supermercado e ver, olha só, a salsicha está em promoção, muito barato, um preço vantajoso, muito abaixo daquele preço de reserva que eu tinha. Vou comprar uma salsicha para fazer cachorro-quente. Vou lá ver o preço do pão do cachorro-quente. Opa, o preço do pão do cachorro-quente está caro. Se o preço do pão do cachorro-quente está caro, tirou a vantagem da redução do preço da salsicha. Não vou levar. Ou olha que coisa boa, o pão de cachorro-quente também está barato. Vou comprar a salsicha. Complementares e substitutos afetam as nossas escolhas. E o terceiro fator que afeta a nossa escolha é a nossa restrição orçamentária. Ou seja, como a riqueza e a renda disponível do consumidor afeta tudo o que ele pode consumir, inclusive inserindo ao problema o que chamamos de efeito renda, que é quando a renda varia, como a demanda muda. Quando a renda aumenta, as pessoas podem escolher uma cesta de consumo mais variada, com maior quantidade de produtos, e quando a renda diminui, o contrário. A restrição orçamentária não é afetada só pela riqueza do indivíduo ou pela renda do indivíduo, mas sim também pelos preços dos produtos. Vamos entender então um conceito interessante que afeta o processo de decisão de consumo. Bom, suponha que eu, todo dia, gosto de, na hora do lanche da tarde, comer uma empadinha. Sim, a empadinha custa R$3. E eu tipicamente como ela nos dias úteis. Digamos que 20 dias úteis por mês eu gasto R$60 com empadinhas todo mês. Ótimo, então R$60 da minha restrição orçamentária, da minha renda mais a minha riqueza vão para empadinha todo mês. Mas a empadinha muda de preço. A pessoa que vende as empadinhas decide aí fazer uma promoção, aumentar o tamanho do seu mercado e reduz o preço da empadinha para R$2. Bom, antes eu gastava R$60 por mês com empadinha. Agora, comprando uma empadinha por dia durante 20 dias por mês, eu passo a gastar R$40 com empadinha. Opa, sobrou R$20. Esses R$20 é como se eu tivesse um aumento de R$20 na minha renda. Eu posso utilizar para comprar mais empadinha, agora está sobrando R$20. Eu posso, eventualmente, alguns dias comprar uma empadinha no lanche da tarde, uma empadinha no lanche da manhã. Ou posso usar esses R$20 para comprar mais de qualquer outro bem. Eventualmente um suco para acompanhar a empadinha, um brinquedo novo para o meu filho, várias opções. Posso usar isso como eu usaria para alocar todo o recurso que compõe a minha restrição orçamentária. Este é o que chamamos de efeito renda. Portanto, entendendo a teoria da utilidade e a teoria da escolha, nós conseguimos fechar o nosso curso de teoria do consumidor definindo a curva de demanda. A curva de demanda é uma representação gráfica da lei da demanda, que diz o seguinte: quanto menor o preço de um produto, maiores serão as vendas. Isso se dá em razão da teoria da utilidade, que nos diz que temos um preço de reserva, logo, se o produto estiver com um preço abaixo do preço de reserva, ele será adquirido. Está relacionado também com as possibilidades de escolha, seja de bens substitutos ou complementares, que vão afetar a inclinação e a posição dessa curva, e também está relacionada com a renda, que quando for maior, deslocará essa curva para a direita, e quando for menor, deslocará essa curva para a esquerda. Muitos são os fatores que afetam a curva de demanda. O tamanho de mercado, por exemplo, o mercado maior desloca a curva de demanda para a direita, ou seja, ao mesmo preço, vendemos quantidades maiores, uma vez que o mercado é maior, o tamanho da população é maior. Por exemplo, se nós estivermos falando de venda de arroz, a partir do momento que eu consigo vender arroz se eu consigo vender arroz só na minha cidade, eu terei uma demanda.
Mas se eu consigo vender arroz na minha cidade, no Brasil inteiro, inclusive para os chineses, nossa, o tamanho do meu mercado aumentou muito. Talvez ao mesmo preço eu consiga vender uma quantidade muito maior de arroz. Isso desloca a nossa curva de demanda para a direita. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no nosso próximo módulo, onde falaremos da teoria da firma. Nos vemos em breve. Até lá!